eu sou a professora de Ciências Leonora e estou com você, aluno do 5º ano, para mais uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje, propriedade dos materiais. Já estudamos nas aulas anteriores sobre as propriedades dos materiais e hoje nós vamos retomar alguns conceitos e vamos dar continuidade aí à nossa aula. E eu espero que com essa aula de hoje você venha identificar as propriedades da matéria e sua aplicação no uso cotidiano, como também reconhecer a dureza como uma propriedade física da matéria, conhecer a força magnética como sendo uma propriedade capaz de atrair alguns objetos e também identificar a força de atração dos ímãs existente nos seus polos. Já trabalhamos aqui nas nossas aulas anteriores e nós falamos aqui das propriedades dos materiais e falamos da densidade, condutibilidade térmica, condutibilidade elétrica e hoje nós vamos abordar aqui magnetismo, força magnética e dureza. Relembrando que falamos aqui da densidade, que todos os materiais têm a sua densidade, que é a relação aí existente entre a massa e o volume de um corpo e que, por isso, alguns objetos afundam, outros flutuam quando imerso na água. Falamos na aula anterior também sobre a condutibilidade térmica, essa facilidade, essa capacidade que os objetos, que os materiais têm de transmitir calor. Falamos dos bons condutores de calor e os maus condutores. Falamos da madeira, do plástico, do metal. E falamos aqui também, na aula anterior, sobre a condutibilidade elétrica que a gente vai retomar aqui hoje. Então, vamos retomar com você sobre a condutibilidade elétrica. Relembrando, é a capacidade que os materiais têm de passar cargas elétricas, de conduzir eletricidade. Então, é uma propriedade que caracteriza pela facilidade que os materiais possuem em transportar cargas elétricas. Quanto maior o número de elétrons livres em um material, maior a capacidade que ele tem de transportar eletricidade. Quero conversar com você hoje, sobre esses materiais que são bons condutores de eletricidade e aqueles que são maus condutores de eletricidade. Então, toda vez que o material ele deixar passar a corrente elétrica com uma certa facilidade, eu vou falar que ele é um bom condutor. Aquele material que não deixa passar a eletricidade com facilidade, ele é um mau condutor, ou eu vou falar também que ele é um isolante elétrico, que ele não conduz a eletricidade com tanta facilidade. Então, quero retomar com você o experimento que a gente fez aqui na aula passada e a aula anterior não deu para a gente explicar com tanta precisão sobre o experimento por causa do tempo. Então, hoje eu retomo o experimento, vamos explicar, o experimento e você pode aí estar fazendo aí na sua casa, porém com a presença do seu pai. Seu pai deve estar com você para fazer esse experimento. Você vai precisar de fios, de um condutor de eletricidade ligado ou à bateria, ou à pilha, ou na própria corrente elétrica, uma lâmpada. E a gente vai testar aqui para verificar se essas substâncias colocadas aqui, se elas são boas condutoras de eletricidade ou não. Então, vamos lá. Vou pegar a lâmpada, você vai verificar se a lâmpada, o nome do nosso experimento é acende ou não. Então, você vai verificar em casa. Será que a lâmpada vai acender na água pura? Será que ela vai acender na água com açúcar? Será que ela vai acender na água com sal? Na água com vinagre? Então, eu quero mostrar para você essa água, na verdade, vamos verificar se a lâmpada vai acender ou não. Essa água, se ela fosse uma água totalmente pura, você ia verificar que não ia acender essa lâmpada. Mas como essa água é uma água da torneira, é uma água que tem sais minerais, que tem cloro, então ela acendeu a lâmpada. Mas se você pegar uma água pura e fazer esse teste, você vai verificar que não acende a lâmpada, porque a água pura ela não é uma boa condutora de eletricidade. Vamos pensar aqui na água com vinagre, vai acender também, porque o ácido acético, o vinagre, ele é um bom condutor de eletricidade. Vou lavar aqui, passar na água pura de novo. E agora vamos para a água com sal.
também você percebeu que a água com sal, ela acende a lâmpada porque o cloro e o sódio, eles têm cargas positivas e negativas, que são bons condutores, transmitem a corrente elétrica com facilidade. Você pode estar testando aí nas frutas, aí na sua casa, você pode estar testando no próprio sal puro, como por exemplo aqui, você vai ver que não vai transmitir. E é interessante, você deve estar perguntando, por que que a lâmpada acende na água com sal e não acende no sal puro? Por quê? Porque existe o sódio e o cloro presente no sal de cozinha, eles desassociam em contato com a água. Quando você pega o sal e que dissolve na água, você dissolve o sal na água, o cloro e o sódio desassociaram com cargas positivas e negativas, e aí vai passar a corrente elétrica com facilidade. E nesse sal sólido não está tendo desassociação nem do cloro e nem do sódio. Ele só vai desassociar em contato com a água, que é um solvente. Então, vamos retomar aqui a nossa aula. Então, esse experimento você pode fazer aí na sua casa, viu? Com o seu pai. Você vai precisar aí de lâmpada, água com sal, água pura. Tenta utilizar aí a água pura mesmo, para verificar se acende ou não. E você vai verificar aqueles materiais que são bons condutores de eletricidade e aqueles que não são. Então, aí está aí como fazer, chama seu pai para fazer junto com você. E eu quero conversar com você sobre esse experimento. O que aconteceu com a lâmpada ao entrar em contato? Com a solução aquosa de vinagre, a lâmpada acendeu. Com sal, também. É água com sal. O sal puro, a lâmpada não acendeu. Se você colocasse também essa no açúcar puro, também não ia acender. Então, você chegou, a gente concluiu com esse experimento, que existem os materiais que são bons condutores de eletricidade, que desassociam, liberam íons positivos e negativos, onde a corrente elétrica é passada. Se não ocorrer a desassociação desses íons positivo e negativo, então não ocorre a passagem da corrente elétrica. Agora, a água salgada, ela conduz energia elétrica. Ela faz com que ocorra a transmissão de íons pela água, levando a eletricidade de um fio a outro, ligando a lâmpada. A água pura não é boa condutora de elétrons, então ela também não passa corrente elétrica, embora a água da torneira ela não é uma água pura, por isso que a lâmpada acendeu. A lâmpada não acende também na água nem pura, nem com açúcar, porque esses componentes não são bons condutores de eletricidade. Eles não são eletrólitos, que são aqueles componentes que desassociam ao ser dissolvidos na água. Liberam íons positivos e negativos. Na verdade, é um material que você pode fazer na sua casa, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai lidar com a eletricidade, com corrente elétrica. Então, por isso que não pode ser feito esse experimento por você, aluno aí do 5º ano. Para fazer esse experimento, você tem que ter com seu pai, com alguém adulto para realizar o experimento com você. Por quê? Porque nós temos que ter muito cuidado com a eletricidade, uma vez que pode ocorrer descargas elétricas, pode acontecer aí o choque elétrico. Então, vamos aí tentar ter cuidado quando a gente for lidar com a eletricidade. Os fios têm que ser bem encapados. Nunca toque num fio que esteja livre, que não esteja protegido por aquela capa plástica. Então, não devemos colocar o dedo em qualquer objeto de tomadas, não pode tocar em tomadas com objetos metálicos. Os fios elétricos soltos, desencapados, você não deve tocar. Não ligar vários equipamentos com a mesma tomada. Não empinar pipas perto de fios da rede elétrica. Então, esse é o nosso... A gente quer chamar a sua atenção hoje, porque a gente sabe quanto que os alunos, as crianças gostam de soltar pipas. Então, é necessário evitar soltar pipas próximos aos fios, para evitar aí
um acidente com a eletricidade e que é grave, pode trazer um choque grave aí. Então, vamos evitar esses contatos com a eletricidade, ter esses cuidados mínimos, mas que garante aí a sua proteção. Então, vamos falar de uma outra propriedade que você já ouviu falar, que é a dureza. A dureza é a resistência de um determinado material. Você sabia que existem materiais que riscam outro material? Então, é essa propriedade que a gente chama de dureza. E para a gente saber se um material ele é mais duro que o outro, basta você utilizar aquele material para riscar um objeto. Se você conseguir pegar um objeto e riscar o outro, você vai falar que algum material possui uma dureza maior ou menor. Então, por isso que para saber se um material é mais duro que o outro, é necessário analisar se ele é capaz de riscar esse outro material, ou seja, se ele consegue desgastá-lo. Os materiais mais duros conseguem riscar os que são menos duros. O granito, por exemplo, consegue riscar o vidro, desgastando-o, e geralmente o granito ele é mais duro que o vidro, por isso que ele consegue riscar o vidro. Lembrando também que nós temos aí na natureza um material que a gente chama de diamante. O diamante é o material mais duro, né, que existe na natureza. Por quê? Porque o diamante ele é um material que consegue riscar outro material. Inclusive, um diamante só é riscado por outro diamante. O diamante ele risca o vidro, ele risca muitos objetos por causa da capacidade que ele tem de resistência, de dureza. Então, se você quer riscar um diamante, você tem que utilizar um outro diamante para riscá-lo. Lembrando também que existe uma outra propriedade da matéria que nós chamamos de magnetismo. Qual de nós que já brincamos aí dessas forças magnéticas, do magnetismo, que é essa propriedade aí de atração que os ímãs, por exemplo, têm. Então, os ímãs são objetos que conseguem atrair outros objetos. Então, os objetos, né, que têm essa força magnética, essa força de atração, a gente vai falar que ele é um objeto imantizado, ou seja, ele tem capacidade de atrair alguns objetos. Vamos lá? Os ímãs, né, não sei se você tem aí na sua casa, se não tem, você pode ver alguém que tem. E vamos aí realizar vários experimentos utilizando o ímã. O ímã, ele tem a propriedade de atrair vários objetos e esses objetos que são atraídos pelo ímã a gente chama de ferromagnéticos, que é o ferro, que é o níquel, que é o cobalto, que você consegue atrair com facilidade esses tipos de objetos. O ímã não atrai somente os objetos diretamente em contato com ele, né? Mas ele tem os polos, ele tem o campo magnético que consegue aí atrair vários objetos. Ao redor de um ímã há uma região que a gente chama de polos, polo norte, que geralmente a gente chama polo norte, polo sul, e é onde está concentrado a força magnética de um ímã. Hoje eu trouxe para você um ímã e a gente vai conversar com você sobre esses ímãs. Então vamos aqui comprovar o que a gente está falando para você? Então, vamos aqui. Os materiais necessários, um ímã, um pedaço de papel alumínio, nós trouxemos aí moedas, parafusos, fio de cobre, borrachas. Então, a gente vai colocar esses materiais, né? Tá todos aqui os parafusos, os alfinetes, os materiais, né, de plástico, o papel alumínio. E a gente vai mostrar para você a força magnética de um ímã. Esse, por exemplo, é um ímã, esse também é outro ímã. E eu quero mostrar para você a força magnética desse ímã. Quando a gente aproxima um ímã próximo aos objetos, então vamos ver o que vai acontecer. Você observa a capacidade que o ímã tem de atrair os objetos. Essa força de atração do ímã a gente chama de campo magnético, de força magnética. Essa capacidade que ele tem de atrair alguns objetos. Então, verifica que ele não atraiu o plástico, né? Ele não atraiu o plástico, ele atraiu os materiais de metal.
Então, é para a gente perceber que o ímã, ele tem a força magnética dele. Nós temos 2 ímãs, eu tentei trazer aqui 2 ímãs para vocês. E se eu virar esse ímã, você vai observar que entre os ímãs existem os polos. Significa que esse polo é igual desse ímã, é o mesmo polo desse. Norte com norte, ou talvez sul com sul. Então, não tem a força de tração. Olha para. Existe uma força que afasta. Você vai ter que fazer esse teste aí na sua casa, ó. Afasta. Agora, eu vou virar esse ímã, polos opostos, norte e sul. Quer ver? Até para tirar é difícil, ó. Né? Agora, quando eu coloco polos diferentes, ó, repulsa, há uma repulsão dessa força magnética. Então, polos iguais repelem, polos opostos atraem. Então, você pode tentar fazer aí na sua casa também esse experimento, né? Então, você vai ver aí quais são os objetos que foram atraídos pelo ímã. Você viu que a borracha, que o plástico não atrai, o ímã não consegue atrair esses tipos de objetos. Polos do ímã, falei para você que o polo, existe o polo norte e o polo sul. Polo norte com polo norte vai ter uma repulsão. Polo sul com polo sul do ímã também tem uma repulsão. Para ter uma atração, é necessário que o polo norte encontre com o polo sul de outro ímã. Você também pode usar aí, eu já fiz esse experimento aqui, né? Mostrei para você os polos dos ímãs, né? Você vai pegar 2 ímãs e vai mostrar aí a força de atração e a força de repulsão. Como eu estou com polos iguais, está tendo uma repulsão dos polos. Mas se eu virar para outro polo, você vai ver que vai ter uma atração. Você vai fazer esse experimento aí na sua casa também, tá bom? Tá aí, ensinando tudo como é que você vai fazer. Você pode até etiquetar o polo norte, polo sul de um ímã, etiqueta também o polo norte e o polo sul do outro ímã e aproxima os 2 para ver o que acontece. Então, quando 2 ímãs são colocados próximos um do outro, eles podem atrair ou repelir. Se os polos forem iguais, eles vão repelir. Se eles forem diferentes, eles vão atrair. E se você quebrar um ímã? Você pega um ímã, quebra em vários pedacinhos. Será como é que vai acontecer? Cada ímã vai ter a sua propriedade magnética. Cada pedacinho, ele tem a propriedade magnética dele, embora ele seja bem pequenininho. Esse experimento, eu trouxe, mas eu não vou fazer esse experimento porque é um experimento de observação. Mas eu quero que você acompanhe comigo aqui. Pegue um copo com água. Vamos colocar uma moeda dentro e eu quero que você faça aí na sua casa, porque eu quero que você utilize as suas observações. Como é que você poderia fazer para tirar essa moeda desse copo sem molhar suas mãos? Utilizando um ímã, será que você conseguiria? Eu quero que você, aí na sua casa, pegue um copo, uma água, moeda e um ímã e tente tirar essa moeda daqui de dentro sem molhar as mãos. Qual a sua criatividade? Como é que você ia conseguir tirar essa moeda? Vai ficar aí para você fazer, viu? Quero que você use aí a sua criatividade, o que você aprendeu e tente tirar a moeda desse copo sem molhar as suas mãos. É um desafio aí que eu estou colocando para você hoje. Então, os ímãs, eles são utilizados, né, em diferentes produtos, como objetos decorativos, ímãs de geladeira, equipamentos elétricos. São várias utilizações aí do ímã na televisão, telefone, caixa de som, detectores de metal. Todos esses materiais aí, você tem aí a presença do ímã. Então, o ímã ele é muito utilizado aí nos eletrônicos e você pode aí fazer vários experimentos aí utilizando o ímã. Vou deixar aqui algumas atividades para você realizar a partir do que você aprendeu na aula de hoje, que é a força magnética e a propriedade da matéria chamada dureza. Está aqui para você responder, são poucas atividades. Espero que você tenha gostado da aula, tenha gostado das demonstrações. Espero que você também realize esses experimentos aí na sua casa. E te aguardo aí até a nossa próxima aula. Até breve!